Olá, turma. Esse vídeo é para ensiná-los um método que pode tornar o processo de multiplicação um pouco mais simples. Então, acima de tudo, eu sou um professor que eu não faço questão que o aluno decore tabuada. Faço questão absoluta que o aluno saiba utilizar a tabuada, porque a gente utiliza a tabuada tanto, mas tanto, que cedo ou tarde a gente acaba decorando. Então, olha só. Muitas pessoas não sabem que esse pontinho aqui significa multiplicação, especialmente a partir do sexto ano do ensino fundamental 2. Esse método aqui, ele pode tornar mais fácil para pessoas justamente nessa etapa do ensino, tá? Como pode tornar mais fácil também para pessoas que estão há bastante tempo sem estudar, né? Porque no caso da multiplicação é um tal de sobe o número, desce o outro, faz uma soma que não é bem uma soma e coisas do tipo, tá? Então esse método aqui, que eu chamo de método da fragmentação, pode tornar esse processo um pouquinho menos doloroso. Recomenda-se que você tenha em mãos uma tabuada. Então vamos lá, aqui eu tenho os números que estão na coluna das unidades e os números que estão na coluna das dezenas. Eu vou separar esses números em unidade e dezena. Lembrando que mais, dependendo do cálculo que você estiver fazendo, você vai ter a coluna da centena, da milhar e assim sucessivamente, né? Então temos aqui, ó, o 39 vezes a dezena, aliás, o 39 vezes a unidade, que é 8, e teremos o 39 vezes a dezena, que é 4. Então veja que você não vai fazer nada diferente do que você já faz, você vai apenas fazê-los separados. Então, dando sequência, 9 vezes 8 é 72. Definitivamente eu não posso ter dois números ocupando a mesma coluna. Um desses números tem que subir. O aluno costuma ter bastante dúvida em quem sobe, nesse caso, o 7 ou 2. Então lembre-se que as multiplicações se movem da direita para a esquerda. Comparando aí o número 72, quem está mais à esquerda é o 7. Portanto, o 7 é o número que sobe. Sobe ali para a próxima coluna. Agora eu tenho que fazer 3 vezes o 8. 3 vezes o 8, olha lá, 3 vezes o 8 é 24. 24 mais o 7 que ficou lá em cima, eu tenho 31. Então a mesma situação, olha só, eu não posso ter dois números ocupando a mesma coluna. O 3 vai subir para onde? Para a próxima coluna. Segundo o que ensinou nossa professora lá no ensino fundamental 1, como não tem nada segurando esse 3, ele vai cair, o que me levará ao número 312, ou seja, 39 vezes 8 é 312. Vamos para a próxima etapa. Agora eu tenho o 9 vezes o 4, que é 36. Não posso novamente ocupar o mesmo espaço na coluna com dois números. Um deles sobe, o que está mais à esquerda, que é o 3, ó, subiu. Agora eu tenho 3 vezes 4, que é 12, mais o 3 lá em cima, 15. O que me leva ao resultado de 156. Agora uma etapa bem importante. Se você passou por tudo isso aqui, ó, você passou pelo mais difícil. Não se admite que você erre essa montagem, tá? Porque é uma coisa muito fácil, é só uma montagem, pessoal. Então eu vou usar o 312, vou fechar a primeira casa dele, tá? Então olha só, 312 eu digo assim, ó, usei, fechei, ok? E vou ocupar os próximos espaços com outra expressão que eu calculei, olha aqui, ó, 156. Agora sim, como eu já usei as duas expressões que eu calculei, basta eu fazer a soma. Então aqui eu tenho o que a gente chama de resultados parciais. Ele é parcial, minha conta não está acabada. São apenas resultados parciais. Nesse caso aqui eu vou acabar minha conta. Olha o 2, ó, não tem nada segurando ele cai. 1 mais 6 é 7. 3 mais 5 é 8. E 1 que está sozinho, ele cai, ó. O que me leva ao resultado final de 1872. Agora veja que as recomendações que eu faço para meus alunos, tudo que você pode vir a ter que apagar, vamos supor que você erra alguma coisa que você tem que apagar, tá vendo? É bom que esteja feito de lápis, tá?
O aluno gosta muito de chegar aqui e fazer tudo de caneta. Aí ele erra lá na ponta, tem que sair riscando tudo, ou passando corretivo e tal. Tenta salvar alguma parte, aqui é uma situação quando você erra alguma coisa, você não salva nada, tá? Então a recomendação é seguir exatamente esse roteiro, tá? Esse roteiro foi pensado para tornar as coisas mais fáceis. Então, dando continuidade, veja que agora nós temos aqui uma expressão, né, com um pouco mais, com mais algarismos. Então vejam vocês que é importante, quando você olhar para a base, aqui a gente chama que é o multiplicador, em cima você tem o multiplicando, embaixo você tem o multiplicador. Então quando você olhar para o multiplicador e verificar que você tem 3 algarismos, significa que você terá que fazer 3 contas separadas, 3 cálculos separados. Aí talvez você fale assim, poxa professor, da outra vez que eu fazia isso, eu fazia só um cálculo. Não, na verdade você fazia 3 cálculos, só que você fazia tudo num lugar só. Você fazia tudo só vamos colocar assim, num grupo de colunas ou numa malha quadriculada única. Você fazia assim os 3 cálculos, tá? Aqui eu estou ensinando você a fazer separado e você vai perceber, tenho quase certeza que você vai concordar comigo, que assim fica mais fácil, tá? Então olha só, peguei aqui meu lápis já, né? Tá? Vou pegar um lápis aqui com a pontinha mais grossa um pouco. Peguei meu lápis. Vou fazer a fragmentação, vou separar aqui, ó, vou separar o representante da unidade, da dezena e da centena. Então, ó, representante da unidade. Eu vou multiplicar o 308 por 4. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Pegando sua tabuada aí, você vai perceber que 8 vezes 4 é 32. De cara, né? Eu já vou subir o 3. Aí você vai fazer o 0 vezes o 4. 0 vezes o 4, qualquer número multiplicado por 0 é 0, mas tem 3 lá em cima. Então, ó, aqui obtivemos o 3. E 3 vezes 4 é 12. Já vou me antecipar, já vou derrubar o número 1, subiria, mas já joguei ele aqui para baixo, tá? Então veja que obtivemos, portanto, 1232. Então esse aí é o nosso representante da unidade. Vamos buscar ali o representante agora da dezena. Então novamente 308 vezes 9. 8 vezes 9, 36, subiu 3, 0 vezes 9 é 0, 0 mais 3 é 3, e 3 vezes 9, 27. Veja que isso aqui é apenas tabuada, tá bom? Agora eu vou fazer 308 vezes 2. 8 vezes 2, 16, foi 1. 0 vezes 2 é 0, mais 1 é 1, e 3 vezes 2 é 6. Observa que agora eu tenho separadamente meus 3 valores. O primeiro valor que eu calculei, o 1232, é o primeiro que eu utilizo para montagem. Eu gosto muito de comparar esses resultados parciais. Para quem assiste Power Rangers, eu gosto muito de falar que eles são os Zords, né? Eles me lembram aqueles robôs menores dos Power Rangers, que aí eles se montam, né? eles se juntam e montam um robô maior. É o que a gente vai fazer aqui, mais ou menos, tá? Então eu tenho ali, ó, 1232. Eu vou utilizar o 1232, que é o meu representante da unidade, e vou fechar a primeira casinha. Fechei. Agora eu vou ocupar os espaços deixados com o representante das dezenas. É tudo uma questão de montagem. Essa organização pode parecer que não, mas ela é fundamental. Deixa eu deslocar um pouquinho para cá. Então, isso não é besteira, tá, pessoal? Esse deslocamento é da mais alta importância. Aliás, essa organização é da mais alta importância. Então, ó, eu vou fechar essa última casa também, ó. Tá vendo? Ó? Veja que conforme vão se formando números, vai se formando uma escadinha. E vou ocupar os espaços restantes com o meu representante das centenas. Tá ocupado aí, ó. Agora que eu não tenho mais nenhum número para usar, agora sim eu faço a soma, tá? Esse 2 não tem nada segurando, né? Ele cai. 3 mais 6 é 9. 2 mais 3 mais 6 é 11. E vem aquela lógica, ó, sobe 1, tá?
Aí 1 mais 7 mais 1 é 10. Esse 1 aqui vai subir também, ó, tá vendo? E aí tem 1 mais 2 é 3. 3 mais 6 é 9. Portanto, o meu resultado final, ou seja, o meu Megazord, né? Porque a gente juntou diversos robozinhos menores, ó, para formar nosso Megazord. No caso, o Megazord aí é o produto dessa multiplicação. Ou seja, 308 vezes 294 equivale a 90.192. Dando sequência nesse macete sobre multiplicação, ele funciona também quando nós temos aí números com vírgula, os temíveis números decimais. Então, nesse vídeo aqui, como é um vídeo de macete, eu não vou entrar em detalhes sobre a parte inteira, sobre o décimo, o centésimo, sobre o milésimo. Não, vou me preocupar só em dizer para vocês onde vai essa vírgula depois da multiplicação, ok? Então, olha só, vamos montar esse cálculo aqui, ó. 2,7 vezes 1,4. Então aqui, observando novamente a questão da organização, ó, a vírgula tem que ser uma em cima da outra, tá? Os números têm que obedecer, estar na sua coluna certinho, tá? Então, se você montar corretamente essa multiplicação, aí você pega seu lápis, tá? Escolhe uma ponta de lápis adequada, eu escolhi uma aqui que é conveniente para mim, tá? E a partir daqui, nesse momento em específico, você vai ignorar a vírgula. Por enquanto, ó, você vai fazer o cálculo como se não houvesse vírgula. Então você tem, nesse momento, é como se você tivesse 27 vezes 14. E aí, novamente, agora aquele nosso método, tá? Você vai fazer 27, primeiro 27 vezes 4. O 7 vezes 4 é 28. Aqui eu quero crer que você sabe que vai subir o 2 e por quê, tá? Aí você vai fazer o 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. Mais esse 2 que subiu, você vai ficar com 10. Então, 27 vezes 4 é 108. Aí vem a próxima etapa da nossa conta, do nosso cálculo, né? Você vai fazer o 27 vezes 1. 7 vezes 1 é 7. 2 vezes 1 é 2. Então, nesse ponto aqui, você vai ter 27. Fazendo a combinação entre os resultados parciais obtidos, você vai usar o 108. Você vai fechar o primeiro espaço na linha de baixo. E você vai ocupar os restantes com o outro resultado que você obteve. Agora sim você faz a soma. Você vai fazer 8, ele cai, né? Não tem nada segurando ele. 0 mais 7 é 7. 1 mais 2 é 3. Aí você tem o 378. Porém, você tem que se lembrar que você tem dois algarismos, depois das vírgulas. Então o que você vai fazer? Você tem dois algarismos? Você vem aqui no seu resultado, ó, você vai colocando vírgulas, tá? Se você tem dois algarismos depois da vírgula, você vai colocar uma vírgula, duas vírgulas. O local onde ficar a sua última vírgula, é aí que a vírgula ficará definitivamente. Então olha só, você tem dois algarismos, você precisa de duas vírgulas. Olha aqui, ó, uma vírgula, duas vírgulas. Então o que vai valer para você é a última vírgula, ou seja, 3,78 é o seu resultado. É um macete para você saber onde você coloca a vírgula. Então, caro estudante, agora a gente vai fazer um cálculo parecido, porém, utilizando ali expressões que tenham um pouco mais de casas decimais, tá? Então, partindo do mesmo pressuposto do item anterior, nós vamos nesse primeiro momento ignorar que tem uma vírgula aí. Então, a nossa expressão, ela adota esse formato. Vai ser 1215 vezes, deixa eu colocar o vezes aqui, não posso esquecer, né? Organização importante, vezes 305. Vamos montar as expressões.
Então, inicialmente, eu vou ter 215 vezes 5. Eu terei, em seguida, 1.215. 1.215. Vezes o zero, que é vezes também, não posso esquecer. E eu vou ter 1.215 vezes o 3. E aí eu tenho que realizar esses três cálculos. Eu quero crer que você chegou até aqui, você não vai ter grandes dificuldades para fazer isso sozinho. Se você tiver dificuldade para realizar o algoritmo em si, tá? Você pode ver os itens anteriores, tá? Mas, para ganhar tempo, 1.215 vezes 5, nós temos que obter 6.075. 1.215 vezes 0, eu vou obter 0, 0 e 0. Lembrando sempre que eu não posso desprezar o zero. Tem aluno que joga zero fora. Deu zero, não vou usar. Não. Para nossa montagem, zero é importante. Lembre-se lá do Megazord, quando ele é montado. Se faltar aquele robozinho lá que forma a perna do Megazord, ele vai funcionar? Ele vai atingir o objetivo dele? Ele vai derrotar o adversário? Não vai. Mesma coisa na multiplicação, tá? Não se pode ignorar nenhum desses resultados parciais, tá? Por final, né, nesse primeiro momento, 1.215 vezes 3 é 3.645. Obtive os três valores que eu estou procurando. Vamos para a nossa montagem. Aquela montagem que eu sempre chamo a atenção dos meus estudantes. Cuidado absoluto. Se você passou por tudo isso aqui, chegou até aqui, não tem porquê você errar na parte mais fácil. Então tá lá, ó. Usei e fechei a primeira casa. Vou ocupar os espaços deixados na próxima linha com a próxima expressão que eu calculei, que é o zero. Tenta você fazer esse cálculo e ignorar esse zero aí, tá? Não ignore esse zero, jamais. Por último, vou fechar o espaço e vou usar os números que restaram, né? Foi o último que eu calculei. Observa a organização, garotos. Eu tenho uma preocupação quase obsessiva com essa organização, porque é aí que o aluno erra. O aluno tem ali a sua tabuada, não vai errar, tá? Ele erra nisso aqui, nessa organização. Então vamos lá, o 5 está sozinho na coluna, ele cai. Esse sinal de mais não segura ele, tá? O 7 mais o 0 vai dar 7. O 0 mais o 0 mais o 5 vai dar 5. O 6 mais o 0 mais o 4 é 10. Sobe 1. 1 mais 0 mais 6 é 7. Esse 3 está sozinho, cai. Então veja o número escabroso, gigante que eu obtive. Agora que eu cheguei no resultado final, né, no produto da multiplicação, agora sim eu devo me lembrar que eu tenho uma vírgula. Aliás, tenho vírgulas nesse item aí. Agora vocês observem, ó, depois da vírgula, quantos algarismos eu tenho? Tenho um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos, 4 algarismos. Então vamos lá, seguindo o mesmo esquema que a gente viu anteriormente, ó, se eu tenho 4 algarismos, eu vou colocar 4 vírgulas, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vírgulas. Na posição que estiver a minha última vírgula, aí será a sua posição definitiva. Nesse caso aqui eu terei, ó, 37,0575. Não tem erro, pessoal. Aonde eu colocar a minha última vírgula será a posição definitiva dessa vírgula. Ou seja, aquele cálculo, né, anterior, o 12,15 vezes 3,05, resultará em 37,575. Já falei, nós não estamos entrando no detalhe aqui do que são decimais, do que são centesimais, do que são milesimais. Por enquanto, só a posição da vírgula. Quando isso aqui estiver bem consolidado, a gente segue em frente com as nossas aprendizagens. Espero ter sido útil. Até breve. Aguarde a próxima aula.